Olá a todos, dando prosseguimento aí à nossa série de tutoriais sobre certificação Java, eu vou finalizar então essa primeira parte sobre classificação utilizando Comparable e Comparator nesse nosso tópico sobre conjuntos. No último vídeo eu tinha demonstrado para vocês como utilizar a interface Comparator para a classificação. Eu disse que você deve criar uma classe separada que implemente esse comparator, sobrescrever o método compare, que aceita dois argumentos object, e utilizar o argumento que você precisa, a classe que você está utilizando para fazer essa comparação. No caso, nós criamos a classe comparator veículo, que implementou a interface comparator. No tipo de retorno, nós utilizamos o automóvel com o seu número de série. Essa é uma das maneiras de trabalhar com o método compare. Como a gente não está utilizando genéricos aqui ainda, eu vou demonstrar uma outra maneira que vocês também podem encontrar no exame, uma eventual questão de exame, que seria a conversão. Veja que mesmo aqui a gente já está fazendo essa conversão. Eu estou convertendo o automóvel no Object2 e aqui eu estou convertendo o Object1 em automóvel também, tá? Mas uma outra maneira de usar a sintaxe seria realizar a conversão antes. Então eu faço automóvel A1, recebe o Object1, que é o primeiro argumento, e automóvel A2 recebe, automóvel A2. Feita a conversão, eu vou utilizar, não estava digitado correto. Feita a conversão, aí sim eu posso utilizar novamente o return. Return A1, o atributo pelo qual eu vou realizar a classificação, que é o número de série, menos A2, ponto, novamente o atributo que eu vou realizar a classificação. Só um detalhe aqui, isso aqui está sendo possível nesse mesmo arquivo fonte, porque está tudo aqui no arquivo fonte, tá? Tudo na mesma classe. Então, por exemplo, aqui eu não utilizei o modificador public. Aqui os modificadores são de pacote. Porém, como está tudo no mesmo arquivo fonte, eu não precisei colocar esse modificador public para que uma classe de fora tenha acesso. Se você utilizar da maneira que está aqui o modificador default, criar uma outra classe separada, como é o recomendado, não tudo no mesmo arquivo fonte, mas você criar uma outra classe separada e deixar tudo no mesmo pacote, isso não vai te causar problema. Porém, se o que você estiver usando para fazer a comparação estiver fora do pacote onde está a classe que você quer comparar, então aqui ou tem que ser, na verdade aqui tem que ser public, porque não vai estender a classe. O objetivo aqui é simplesmente comparar, mais nada. Então aqui teria que ser public caso essa classe estivesse fora do pacote conjuntos, como eu estou marcando aqui, tá? Só para não dar uma reforçada, porque eu já falei sobre modificadores nos conceitos essenciais. Pois bem, feita essa modificação, isso aqui vai funcionar da mesma maneira. Eu vou executar aqui o programa, vou limpar aqui o console, que a saída já estava executando, e está aqui a saída, novamente a mesma saída, 12, 14 e 20, porque ele está em ordem crescente pelo número de série. Para eu alterar isso aqui para a ordem decrescente, basta substituir o A2 ser o primeiro argumento, o segundo objeto ser o primeiro argumento. Vou limpar novamente aqui o console e vamos executar. E aí começa do 20, tá? Então esse vídeo ele é um pouco mais curto, porque eu não quero misturar os assuntos. A gente vai trabalhar bastante com interface comparator ainda nesse tópico, mas o próximo assunto já não seria
já não seria exclusivamente interface TreeSet. Interface TreeSet não, classe TreeSet. Um outro detalhe que eu quero falar com vocês é que aqui eu estou instanciando diretamente a classe. Se vocês encontrarem uma sintaxe que faça isso aqui, vamos ver isso aqui, que tenha setS, recebe new TreeSet, isso aqui é válido. Aqui está dando um erro porque set não está sendo resolvido como um tipo, então eu tenho que importar. Eu importando set é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando uma atribuição polimórfica. Isso quer dizer que o que? Set TreeSet é uma classe que implementa a interface set. Então, um TreeSet é um set. Tá? A gente vai ver esse conceito um pouco mais adiante quando formos falar sobre orientação a objetos. De início, então, isso é importante que você saiba, esse tipo de sintaxe. Tanto eu posso declarar set recebe new TreeSet, como diretamente o próprio TreeSet. Com o tempo vocês vão perceber a vantagem de implementar, de chamar a interface aqui, tá? Vou salvar aqui novamente. Vamos ver se ficou faltando mais algum detalhe aqui que eu possa acrescentar. Eu acredito então que seja isso. Vamos só dar uma relembradinha rápida. Procurar aqui conjuntos. Então, nos programas 8, 9 e 10 nós trabalhamos com classificação. No programa 8, classificação com ordem natural dos elementos. Veja que integer e string já implementam equals e hashcode. Por isso que a classificação natural é apropriada. Veja aqui que eu utilizei set ao invés de TreeSet. No programa 9, nós já fizemos uma classificação com a interface comparable. O método que a interface comparable usa é o compare_to. Não confunda com o compare da comparator. Compare_to aceita um argumento, um object. O compare de comparator aceita dois argumentos object. A classificação é possível tanto em ordem crescente quanto decrescente, bastando que para isso a gente mude a ordem dos atributos. Na compare, veja que o F aqui indica que eu estou convertendo o object em filme. Então aqui é o argumento desse método. E aqui, onde eu coloco this.título, eu estou chamando o argumento do objeto. Se eu inverter, colocar this.título antes da conversão do object em filme, essa ordem será decrescente. E aqui no programa 10, que eu não fiz outro, mas a gente vai mexer ainda com isso. Aqui a linha onde está comentada foi a primeira forma que eu utilizei para realizar essa comparação. A última comparação que eu tinha colocado seria em ordem decrescente. E aqui o que eu utilizei nessa aula, convertendo os objetos na classe que eu preciso utilizar, que no caso aqui é automóvel, e depois realizando a classificação. Esse vídeo é bem curtinho porque no próximo vídeo eu já vou começar a falar sobre um outro assunto. Eu só quis mesmo complementar, tá? Obrigado aí pela audiência no canal e até a próxima.